Conversas no masculino. Olá, bom dia, sou João Pedro e estou muito grato pela oportunidade de partilhar convosco este vídeo de sensibilização sobre a alimentação saudável e atividade física. Este importante assunto que devemos considerar. Alguém pode perguntar qual é a informação indispensável quando vamos com um veículo a abastecer no posto de abastecimento de combustível. Para além do preço, já se vê, é importante saber qual o combustível adequado para a viatura que levamos para abastecimento. A gasolina pode ser de topo, mas se o carro for movido a diesel, certamente será um fracasso e um transtorno enorme se errarmos no combustível que vamos abastecer. Da mesma maneira, qual o uso adequado ou qual a informação que temos que considerar para o uso adequado da viatura? É importante saber, desde logo, as características, categoria do veículo. Se estás a conduzir um trator de reboque, é bom que não carregues passageiros. Ou se estás a conduzir um autocarro, é bom que não carregues o autocarro com fardos de palha. É importante saber características da viatura para o uso adequado. É importante saber o combustível adequado para o abastecimento da viatura para que não haja transtornos ou danos. Se é assim com uma máquina, porque não deve ser assim também com o nosso próprio corpo? Obviamente que é importante o alimento que consumimos, os alimentos que consumimos e como os consumimos e o uso ou não uso que damos, ou o uso inadequado que damos ao nosso corpo. Sobre este assunto, muitas vezes nós desligamos logo. É um assunto importante, mas não muito atrativo, e às vezes a primeira reação é reagir. Espero que não desliguem o vídeo, porque de facto isto não é só uma questão de peso ou perda de peso. As pessoas que não têm, por exemplo, problemas com obesidade pensam que estão de fora desta matéria. Não, mas este assunto diz respeito mesmo para uma pessoa que não é obesa, mas que tem que considerar esta matéria, estas informações para outras dinâmicas. Não é uma questão apenas de cultura de corpo, o aspecto, a beleza do corpo, vai muito para além disso. Não é um assunto que interessa só aos jovens, mas é um assunto que tem que estar presente em todas as faixas etárias da nossa vida, e alguns também desligam ou não se interessam assim tanto porque pensam que não é relevante, por exemplo, para a nossa dimensão espiritual ou para a dimensão familiar. Mas como vamos ver, estas duas áreas são importantes não só para o físico, mas para a parte mental e parte relacional. É de facto uma matéria absolutamente essencial, porque mexe com a nossa qualidade de vida e até com a longevidade, com a quantidade da vida, se assim quisermos. Porque quando olhamos, por exemplo, para as principais doenças, causas de morte, estão nessa lista bem identificada. Algumas dessas causas de morte são doenças que se relacionam diretamente com a alimentação ou com o exercício físico. Desde logo as doenças cardiovasculares, que estão no topo da lista a nível mundial, diabetes, problemas renais, problemas também de demência, que são também doenças crónicas que causam morte e também estão relacionadas com esta situação, o stress, a ansiedade, etc. Portanto, é um assunto que não pode ser posto de parte, porque mexe com a nossa qualidade de vida e com a nossa longevidade. Comecemos pela alimentação. Alguns tópicos essenciais. Num pequeno vídeo, naturalmente, vamos apenas sensibilizar e não aprofundar. Há coisas que precisamos de considerar. A alimentação saudável só é saudável se for completa, equilibrada e variada. Completa, equilibrada e variada. Uma dica absolutamente importante, se queremos ter essa alimentação saudável, é considerarmos a roda dos alimentos. Nessa roda dos alimentos, e eu recomendo que procurem ver, não é preciso um conhecimento técnico aprofundado para termos consciência destes assuntos. Eu sugiro que possam fazer uma análise mais profunda sobre esse tema, mas, por exemplo, na roda dos alimentos é interessante ver como eles estão agrupados e a percentagem que devem ocupar na nossa alimentação diária. 60% a 70% dos alimentos estão incluídos, nesses 60% a 70% estão incluídos os cereais, os produtos hortícolas, os frutos e os laticínios. 70% a 80% estão englobados nestes 4 grupos. Por exemplo, a carne e o peixe e ovos ocupam apenas 4% na alimentação diária. Portanto, tem que haver um investimento e um espaço muito grande para os frutos, para os legumes, para os laticínios e para os cereais. É absolutamente essencial que a alimentação seja repartida ao longo do dia,
há muitas teorias, eu vou pela mais clássica, 5 a 7 refeições. Mantenha a ideia das 5 refeições, que não é uma coisa muito difícil. Temos as 3 mais comuns, o pequeno almoço, o almoço e o jantar, que são as 2 principais, e entre essas duas pequenas merendas, chegamos às 5 refeições. Lá está, de forma completa e equilibrada. São refeições que devem contemplar tudo o que dissemos. No centro da roda dos alimentos está a água. Não esqueça a água, ela é fundamental. Mantenha aquela imagem da garrafa de 1,5 litro e será uma boa referência para o consumo diário de um adulto. Tudo o que eu estou a dizer são aspectos genéricos para uma ação comum, para uma alimentação comum, não para situações específicas. Isso tem que ter uma orientação específica de um técnico também. Grandes inimigos na alimentação. Os 3 grandes inimigos. O sal, o açúcar e as gorduras. Por favor, reduza o sal, o açúcar e as gorduras. Portanto, muito cuidado com aquele tipo de alimentação onde estes produtos estão muito fortes, muito presentes nos refrigerantes, por exemplo, nos fritos, etc. E, portanto, isso tem que estar bem considerado para que a alimentação seja saudável. Uma alimentação saudável vai melhorar a sua capacidade física, mas não só, também a sua capacidade intelectual. Aumenta a capacidade de concentração, aumenta, por exemplo, depois, por causa disso, a rentabilidade escolar ou a capacidade de trabalho e vai diminuir a fadiga, a sonolência e a irritabilidade. Assim, em traços gerais, vantagens e desvantagens. Neste mesmo alinhamento, e para concluir, vamos à atividade física. Assim como sublinhei na questão da alimentação, os benefícios não são só físicos, mas são também na área mental, intelectual, assim também a atividade física, apesar de ser uma atividade do corpo, o benefício não é só para o corpo, é também para a mente. E eu até vou procurar enfatizar mais este aspecto, porque acredito que para a parte física está mais presente, há uma sensibilização cada vez maior para esta área. Mas os benefícios para a mente estão relacionados com o combate, por exemplo, à demência, à depressão, aos efeitos do isolamento, melhora as condições de memória, reduz a ansiedade. Portanto, a atividade física, isto está provado por estudos bem aprofundados e muito atualizados. De facto, a atividade física produz substâncias que são absolutamente essenciais para a atividade cerebral, produzindo de imediato logo uma sensação de bem-estar. Portanto, quando estamos a levar a sério a nossa atividade física, não estamos só a cuidar do corpo, estamos a cuidar da mente e também muito da área relacional. Porque estamos a combater, como sabemos, a questão da obesidade, que é a epidemia global do século XXI. Estamos a fazer um ataque acérrimo ao problema da obesidade, mas não apenas nessa área, mas também na área mental. Isto passa, e para concluir, isto passa muito por mudança de hábitos e por um estilo de vida adequado. Eu não vou muito e não recomendo nada aquelas soluções de mesinhas, de produtos, muitas vezes que ficam limitados ou restritos a um período de tempo, normalmente implicam investimento e depois na prática não resultam. Porque isto tem que ser alguma coisa para a vida, tem que ser alguma coisa que adquirimos e que adotamos ao longo da vida. Portanto, é de facto uma determinação diária. Eu compartilho convosco, há cerca de 15 anos, fui confrontado e fiquei chocado com a declaração da médica, quando ela me disse: você está a um passo da obesidade mórbida. Eu pesava na altura 118 quilos. E portanto estava no limite, apesar de saber quanto pesava, parece que andava anestesiado ou adormecido. E aquela palavra da médica está bem próximo da obesidade mórbida, despertou em mim uma responsabilização e um desejo e uma iniciativa que tive que tomar para combater essa situação. Agora, isto foi há 15 anos. Na altura tomámos uma série de medidas, mas a verdade é que teve que ser alterações que se prolongaram ao longo do tempo. Não estou a dizer com isto que é sempre fácil, mas estou a dizer com isto que é necessário uma consciência pessoal e uma determinação diária, sem recear voltar ao início, recomeçar. Pode haver um momento de relaxamento, mas voltamos, recomeçamos, retomamos. Estamos sensibilizados para o assunto, não desistimos do assunto e vamos tomar as medidas adequadas. Sobre a alimentação, toma atenção no momento da compra dos alimentos, porque se não tiver os alimentos errados em casa, é muito mais fácil não os consumir. Portanto, quando faz a compra
dos seus alimentos, esse é um momento-chave para uma boa estratégia futura. E depois, na atividade física, obviamente são necessários alguns procedimentos. Eu sugiro, aliás, não sou eu, são as recomendações técnicas de que deve haver 3 a 4 dias com alguma atividade intensa, mesmo que a sua atividade, por exemplo, profissional, implique algum movimento, não é a mesma coisa do que durante 60 minutos expor o seu organismo a uma atividade mais intensa, porque é isso que vai originar uma série de mecanismos que são fundamentais no seu organismo. Aí pode estar a prática do desporto, desde logo, pode estar a inscrição num ginásio, ou apenas o pedalar, o nadar, o correr ou o andar. Eu sugiro muito, porque foi o que adotei, porque é custo zero e é alguma coisa que está ao alcance de todos, de facto, a marcha, o caminhar de uma forma acelerada. Não é passear, é caminhar de uma forma mais acelerada. No caso da marcha, porque não é uma atividade tão intensa, para que seja funcional é recomendável que sejam 60 minutos por dia, equivale a 30 minutos de corrida. Então 60 minutos por dia é uma boa solução, 3 a 4 dias por semana, ok? Pode ser em companhia, o que eu recomendo, por exemplo, no caso do cônjuge, é um bom momento de partilha e de conversa, se puderem fazer em conjunto. Pode ser em grupo, e se pensarmos, por exemplo, na ação espiritual, pode ser até um momento de partilha e de evangelismo, partilha da fé, etc. Ou então, se for individual, a sós, temos hoje recursos como os auriculares e podemos durante aquela hora ouvir boa música ou ouvir boas comunicações. São estas sugestões que vos deixo. Por favor, não adiem, levem em consideração. Este vídeo é apenas para sensibilizar, mas está hoje acessível a todos nós muita informação, mas a informação só não resulta, precisamos de passar à prática. Tenha uma alimentação saudável e faça atividade física para bem da sua saúde física e mental.